Relato Pedido de Ajuda, do livro Experiências Extrafísicas 3, de Pablo de Salamanca. Eu passava o final de semana na residência da amiga TT Souza. Durante a noite, tive uma experiência bastante inusitada, mesmo sem ter realizado qualquer exercício projetivo. Após adormecer, encontrei-me com o pai do meu amigo Nelson Vilhena, dirigente do centro espiritualista ao qual me dediquei por mais tempo. Eu não havia conhecido o pai do Nelson no mundo físico, pois já era falecido há cerca de 35 anos. Ele desencarnara próximo aos 70 anos de idade. Eu estava com ótima lucidez, enquanto conversava com o desencarnado, que se identificou para mim logo no início do encontro. Tive a sensação de que já o conhecia desde uma outra época. Podia perceber detalhes nítidos do local onde dialogava com ele. Era um quarto pequeno e simples, mas muito bem arrumado, com uma cama, um armário e uma pequena mesa. A entidade apresentava-se com uma aparência idosa, provavelmente a maneira como ele havia desencarnado. Parecia estar psicologicamente ainda um tanto preso à sua última personalidade terrena, apesar dos anos em que já habitava no astral. Ele comunicou que estava bem ali, naquele lugar, porém desejava ir para um plano um pouco mais elevado. Era uma aspiração dele, mas, por conta própria, não conseguia ascender a um ambiente mais sutil. Desta forma, compreendi que o genitor de Nelson Vilhena habitava uma colônia espiritual com vibração próxima ao mundo material. Após o breve diálogo, busquei o próprio Nelson, ainda no plano extrafísico, para esclarecer a questão. Consegui meu intento, encontrando-me com o Nelson e sua esposa, Mariana, ambos projetados lucidamente em outra localidade. Trocamos ideias, nós três, e a Mariana comentou que muitos anos atrás intuíra que seria necessário algum trabalho especial ou corrente de orações em benefício do pai de Nelson. No entanto, sua sugestão, à época, não fora concretizada. Em seguida, despertei no leito, fortemente impactado pelo realismo de tudo que vivenciei. Era madrugada. Repassei mentalmente os fatos e voltei a dormir. Pela manhã, ainda rememorava a experiência, achando-a muito curiosa, pois eu não conhecera o pai de Nelson aqui na Terra, nesta vida. Como estava na residência de TT Souza, compartilhei a vivência com ela. Minha amiga ficou um tanto assombrada com o meu relato, e eu não entendi o porquê. Mas ela me explicou. TT falou que estava costurando, há algum tempo, com uma máquina bem antiga que pertencera ao pai de Nelson. A máquina, que estava encostada na casa do Nelson, fora doada a ela. Como TT Souza estava muito satisfeita com a robusta máquina, ela assinalou que vinha agradecendo mentalmente ao pai do Nelson pelo seu zelo na conservação do objeto enquanto encarnado. Assim, durante aquela semana toda, ela pensava no antigo dono do aparelho, mesmo não tendo conhecido ele pessoalmente.
Com esta informação, entendi por que ocorreu a projeção onde pude encontrar-me com aquele espírito. O elo mental criado entre a TT Souza e a entidade, devido à máquina de costura, foi o estopim para o fenômeno. Resolvi aprofundar-me no assunto e, à noite, liguei para o Nelson Vilhena contando-lhe o fato. Ele me informou que sua filha, a Rosa, neta da entidade com quem eu interagi no astral, já encontrara por 2 vezes seu avô falecido no mundo extrafísico. Numa dessas oportunidades, seu avô veio acompanhado por 3 padres, que perguntaram a ele se queria realmente falar com a Rosa. O ancião desencarnado respondeu que sim, justificando que, afinal de contas, ela era a sua neta. Depois da experiência, Rosa entendeu que o avô vivia numa cidade espiritual fortemente ligada ao catolicismo, cujo comando deveria ser rigidamente exercido por sacerdotes desencarnados, ainda com uma mentalidade tipicamente terrena. Em seguida, o Nelson, ainda via telefone, explicou-me que seu genitor, ao final da vida material, realmente havia se tornado uma espécie de beato, que ajudava intensivamente a sua paróquia. E tendo desencarnado nesta situação, provavelmente teria ficado sob a tutela de uma egrégora católica. Conversamos um pouco mais e chegamos à conclusão de que seu pai, depois de alguns anos, agora desejava habitar outra comunidade do plano espiritual. Por isso, talvez os padres estivessem chateados, já que deveriam estar ainda muito vinculados à parte mais ortodoxa do catolicismo. Além disso, meu amigo Nelson mostrou-se surpreso com todo este acontecimento, porque justamente no dia seguinte àquela ligação telefônica, ele havia agendado uma sessão espiritualista especialmente dedicada à linha das almas, Umbanda. Achou muito interessante a coincidência, entre aspas, da notícia que eu lhe dera na véspera da referida reunião. Assim, decidiu que colocaria o nome de seu pai no altar do centro para orações específicas na sessão vindoura, com vistas a uma ajuda nas aspirações de seu falecido genitor. Por fim, chamo a atenção para uma questão. Por que o pai de Nelson Vilhena não foi buscar ao próprio filho quando este estivesse numa viagem astral lúcida para solicitar-lhe auxílio? Bem, apesar de Nelson projetar-se conscientemente há muitos anos, ele tinha dificuldades na rememoração. Muitas vezes estive com Nelson no astral, interagindo com ele em diversas atividades. Mas, após o retorno à matéria, eu retinha boas memórias, enquanto Nelson normalmente lembrava-se apenas de fragmentos dos fatos. Data 7 de maio de 2011.